fascite plantar, esporão de calcânio. Os nomes são complexos, mas os problemas são muito mais comuns do que se imagina. Estamos falando de dor no calcanhar e na planta dos pés. Eu sou a Simone Veloso e esse é o Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor, uma empresa que leva qualidade de vida, proporcionando bem-estar e conforto para os pés. Com palmilhas feitas sob medida, fabricadas com a mais alta tecnologia, após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. Você sente dores nos pés? Saiba que você não está sozinho. 85% dos brasileiros sente algum tipo de dor nos pés. A boa notícia é que existe a solução para isso. Pés Sem Dor. Palmilhas personalizadas que eliminam ou reduzem as dores nos pés e melhoram sua qualidade de vida. Acesse pessemdor.com.br, conheça a nossa linha de produtos em palmilhas feitas sob medida com a mais alta tecnologia e qualidade e marque uma avaliação sem compromisso. Pés Sem Dor. Seu conforto, nosso compromisso. Hoje aqui comigo no estúdio eu tenho a presença da Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor, especialista em geriatria e reeducação postural. Eu vou conversar também por telefone com o Dr. Ricardo Narras, que é ortopedista do Hospital 9 de Julho, e com Daniel Guzmão, que é preparador físico. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças e reprisa às quintas-feiras, às 4 horas da tarde, aqui pela Rádio Trianon AM 740. Alice, dor na sola do pé e no calcanhar. Esse problema é mais comum do que a gente pensa, né? Boa tarde, Simone. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon. Olha, Simone, 40% da população sofre de dores nessa região, da sola do pé e do calcanhar, sendo que as mulheres, elas sofrem mais do que os homens. Por que você acha que as mulheres sofrem mais? Muito provavelmente por causa do calçado que a gente usa, aqueles saltos incríveis, com bicos finos, mas que deixam a gente extremamente elegante. Com certeza. As mulheres, elas sofrem mais porque elas não conseguem usar o mesmo tipo de calçado todos os dias. Normalmente, elas variam muito. Então, entre um bico fino, um salto baixo, uma sapatilha, e isso faz com que a planta dos pés, que a gente chama de fáscia plantar, ela fique mais alongada ou ela fica mais retraída. A fasciite plantar seria uma inflamação dessa fáscia que eu expliquei, que seria a curva do pé. O esporão de calcânio, ele já é uma calcificação do osso do calcanhar. Falando em mulher, a gente conversou com uma delas, com a Leane Melo, que tem o problema de esporão. Vamos ouvir o que ela contou pra gente. Eu sempre tive muita dor no calcanhar. Eu achava que podia ser por conta do sapato, às vezes procurava um modelo mais macio, um modelo mais rígido, mas sempre senti dor no calcanhar e não sabia o que era. Há pouco tempo eu descobri que, na verdade, eu tinha esporão. Por causa disso, eu comecei a tomar mais cuidado, mas mesmo assim, algumas vezes ele dói muito. Tem vezes que eu vou pôr o sapato, ele tá latejando, e tem épocas que eu não sinto nada. A gente conversa agora por telefone com o Dr. Ricardo Narras, que é ortopedista do Hospital 9 de Julho. Para quem não sintonizou agora, esse é o programa Saúde dos Pés, aqui pela Rádio Trianon AM 740. A gente está ao ar todas as terças, com reprise às quintas-feiras, às 16 horas. Dr. Ricardo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. É comum a confusão entre fascite plantar e esporão de calcânio? Bem, boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes. Sim, essa confusão é bastante frequente. A fáscia plantar, ela começa no calcânio e ela se estende até a cabeça dos metatarsianos. Então, ela quase que seria uma segunda pele sobre o pé. Então, existe a sola do pé, né, a fáscia plantar, e a fascite é um processo inflamatório desse ligamento. Então, a fáscia plantar, na verdade, é um ligamento que mantém o arco do pé. O esporão de calcânio é fruto da constante solicitação que a fáscia plantar faz na sua origem, que é no osso. Então, à medida que a tração vai sendo feita no calcânio, vai ocorrendo calcificações nessa região. Então, o esporão nada mais é do que uma expansão calcificada ou uma calcificação da fáscia plantar. E a gente consegue diagnosticar isso e ter uma visualização disso com o raio-x, por exemplo? Então, a fascite plantar, não. A fascite plantar, ela é dolorosa. A fascite plantar, ela acomete principalmente as mulheres,
geralmente as mulheres numa fase produtiva da vida, acomete aqueles pés que são cavos, né, com o peito do pé alto, que alguns chamam, não o pé chato, que é o pé que normalmente se associa à patologia, e ela é uma doença que acontece por pressão. Então, geralmente, todo o encurtamento do tendão de Aquiles da fáscia plantar acaba provocando a irritação dessa fáscia na sua origem. O esporão de calcânio nem sempre é uma doença. Ele é muito mais um achado de raio-x. A fáscia plantar não aparece no raio-x porque ela é partes moles, né? E o esporão não. O esporão aparece por ser uma calcificação daquela região. O raio-x preenche o esporão, mas nem sempre quem tem esporão tem dor. E ao contrário, quem não tem esporão pode ter dor, que é a fascite plantar. Mas essa dor, ela é contínua ou, de repente, em determinado momento, a pessoa tem um processo inflamatório e ela sente mais? Então, geralmente acomete aqueles que têm a atividade física regular, pessoas que têm sobrepeso, são obesas, que acabam jogando uma carga maior sobre seus pés. Ela aparece, se intensifica na hora que, geralmente, o paciente conta que a hora que ele sai da cama e coloca o pé no chão, ele sente a dor da fascite plantar. E à medida que vai aquecendo, vamos dizer assim, ou seja, ele começa a andar e aí a face ela se estende, essa dor ela ameniza. Geralmente ela acontece também, está presente nos esportes. Então, a hora que ele vai fazer uma prática de atividade física mais intensa, a dor aparece. Né? Ela é multifatorial, são vários os fatores que desencadeiam a dor, não tem uma causa única. E o tratamento ele é fundamental, porque senão ela fica uma doença crônica e que vai te aborrecer muito ao longo do seu dia de trabalho ou de lazer. Para quem sintonizou a gente agora, esse é o programa Saúde dos Pés. E a gente vai ao ar todas as terças e quintas-feiras. Quintas-feiras são reprises dos nossos programas. E eu converso agora com o Dr. Ricardo Narras, que é ortopedista do Hospital 9 de Julho. Doutor, a gente continua conversando sobre fascite plantar, esporão de calcânio. Existe uma maneira de prevenção dessas duas patologias? Sim, existe sim. Como eu comentei, o esporão de calcânio é uma reação do organismo à atração que a fáscia plantar exerce. Então, geralmente ele é indolor e ele dispensa tratamento. Existem trabalhos de literatura que mostram que se você tirar o esporão e na presença de dor, a dor persiste. Então, a relação dor e esporão, ela quase que não existe. O esporão ele seria uma reação do organismo àquela solicitação que a fáscia faz no pé. O tratamento da fascite plantar, ele também não é único, não é um tratamento isolado. Os exercícios de alongamento do tendão de Aquiles e o alongamento da fáscia plantar são fundamentais. Existe uma relação íntima das doenças do pé com o calçado, então a adequação do calçado é importante. São calçados que devem ter um solado um pouco mais rígido e não solados muito maleáveis. Então, solados de couro, calçados de couro seriam mais indicados durante o tratamento dessa doença. Você adapta o tipo de piso que você faz à sua atividade física. Então, quanto mais macio o piso, maior a capacidade de absorver impacto, menor a capacidade que ele tem de transmitir esse impacto para o pé. Usar calcanheiras que aliviem se você ficar muito tempo parado em pé por força de profissão ou coisa parecida. Então, são várias medidas que devem ser tomadas, não só para combater a doença naquele momento, mas também como evitar que ela recidive, porque a volta dessas doenças é muito frequente, porque elas estão associadas aos esforços físicos repetitivos, ou seja, uma repetição de movimento que no futuro pode desencadear a fascite novamente. Doutor, só para finalizar, eu queria que o senhor me dissesse, existe em algum desses casos a necessidade de uma intervenção cirúrgica? A intervenção cirúrgica na fascite plantar, ela é rara.
mas ela faz parte do arsenal do ortopedista, sim. Se nenhuma das medidas conservadoras, se o tratamento por uns 6 a 8 meses ele não surtiu o resultado que o médico e o paciente desejam, a cirurgia pode ser pensada assim. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação, sua gentileza aqui conosco. Eu conversei com o doutor Ricardo Narras, que é ortopedista do Hospital 9 de Julho. Eu continuo aqui no estúdio com a Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor, especialista em geriatria e reeducação postural. Lembrando que a gente está ouvindo o programa Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor. Alice, uma das coisas muito interessantes que o doutor falou foi a respeito do impacto. Quer dizer, então, se a gente conseguir reduzir esse impacto, a gente ameniza o problema. Sim, se a gente colocar um suporte para a parte central do pé da pessoa, que seria o arco do pé, eu vou promover um alongamento da fáscia e com isso eu consigo reduzir a inflamação da fáscia. Então, eu vou conseguir melhorar as dores da fascite plantar. No caso do esporão, eu preciso dar um suporte para o calcanhar da pessoa. Então, eu elevando a região do calcanhar, eu vou diminuir o impacto dessa região e, consequentemente, também melhorar as dores do esporão de calcânio. Então, no próximo bloco, a gente volta falando mais sobre impacto e a relação com atividades físicas. A gente volta já. Você sente dores nos pés? Saiba que você não está sozinho. 85% dos brasileiros sente algum tipo de dor nos pés. A boa notícia é que existe solução para isso. Pé Sem Dor. Palmilhas personalizadas que eliminam ou reduzem as dores nos pés e melhoram sua qualidade de vida. Acesse pessemdor.com.br, conheça a nossa linha de produtos em palmilhas feitas sob medida com a mais alta tecnologia e qualidade e marque uma avaliação sem compromisso. Pé Sem Dor. Seu conforto, nosso compromisso. A gente continua agora o programa Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor. Eu estou aqui no estúdio com a Alice Correia, que é fisioterapeuta, especialista em geriatria e reeducação postural. A gente conversou um pouquinho sobre impacto e eu volto agora falando por telefone com o Daniel Guzmão, que é preparador físico. Boa tarde, Daniel. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço a participação. É sempre um prazer. Daniel, a gente esteve conversando no bloco anterior com o Dr. Ricardo Narras, que é ortopedista, e ele falou muito a respeito das práticas esportivas e do impacto. É comum as pessoas se queixarem ou apresentarem dores nos pés? Olha, o que a gente tem que se atentar é a questão de quando as pessoas começam a praticar atividade física, geralmente elas passam a ter as mesmas opiniões, né, as mesmas receitas, né? Eu vou começar a caminhar e vou começar a correr. É sempre o que a gente ouve. E se você vai nos parques aos finais de semana, você encontra, né, as pessoas correndo, caminhando, e de uma maneira até errada, porque se você começa a reparar, eu mesmo, quando eu vou a alguns parques correr, eu começo a perceber os inúmeros erros que acontecem, né? As pessoas, elas não sabem correr, né? Só que as pessoas já saem correndo, né? E a corrida é um esporte realmente que tem que haver uma preparação para que não aconteçam as lesões, né? Então as pessoas deveriam primeiro aprender a caminhar um pouco mais rápido e aí sim correr, né? O resultado correr. E você vê aí os erros, né? De passada, o pessoal pisando torto, correndo com a ponta dos pés, calçados inadequados, uma série de erros. E aí, por isso, vem as queixas, né, das dores nos pés. E isso pode agravar, né, não só para os pés, mas para os joelhos, para o quadril, enfim. Na verdade, é uma certa falta parte das pernas das lesões. É uma falta de preparação e de cuidado. Acho que os pés são uma parte do corpo que a gente acaba não prestando muita atenção, né? É muito comum a gente se equipa todo para fazer um esporte sem se atentar que, na verdade, a gente está sustentando o corpo, né? Evidente. É ele que dá a sustentação para você, né? E aí vem a lesão, né? Exatamente. E quando a gente fala nesse tipo de lesão, isso acaba inviabilizando outras atividades esportivas, né? Não tenha dúvida, né? Se você tem uma lesão nos pés, na planta dos pés, uma tendinite calcânea, uma fascite plantar,
você vai ficar em possibilidade de fazer outras atividades, né? Inclusive você vai ter uma série de dores, né? Até para você ter suas atividades cotidianas vai te atrapalhar, né? Você percebe se isso acontece mais com homens ou mulheres, ou tem alguma diferença nessa relação? Olha, principalmente os homens, né? Porque aí é o estereótipo, né? Eu vou sair correndo, né? O homem não aceita caminhar, né? Eu vou sair correndo, vou correr, aí vem os problemas, né? Isso, na verdade, na prática da corrida, né? Os homens acabam entrando muito mais nesse tipo de atividade, é isso? Sim. Eu percebo que algumas pessoas nos parques, elas não têm preparo físico algum. E você vê ela correndo, assim, parece que ela começou ontem, né? Ela resolveu acordar e falar, hoje eu vou correr. E sai correndo, aquilo é um crime, né? No corpo dele, né? Na saúde dele. E você percebe, né? Em tudo, né? Você percebe no jeito que ele desempenha a corrida, na respiração dele, ele está realmente muito cansado. E as mulheres, elas já são mais controladas, né? Começam com a caminhada, talvez não, com certeza isso inibe um pouco a lesão, né? Você diminui aí a questão da lesão porque elas começam bem leve, né? Então não tem jeito, na verdade é um problema que acaba atingindo todo mundo, porque as mulheres, por conta dos calçados, né, que a gente acaba usando no nosso dia a dia, a gente vai ter um tipo de problema. E os homens, que quando resolvem ter uma atividade esportiva, acabam indo diretamente para uma coisa de mais impacto, né? É evidente. As mulheres, bem citado por você, tem que usar saltos, sapatos baixos, isso tudo atrapalha, né? E os homens vão direto para a corrida. Mas os homens também sofrem com isso, né? Nós temos alguns alunos aqui que eles falam, olha, eu tenho que trabalhar de terno e gravata, eu não posso trabalhar de tênis, né? Mas o meu médico me recomendou trabalhar de tênis, porque o sapato já está agravando a minha lesão, né? A gente tem alguns alunos que têm essa lesão, né? Mas aí não tem jeito, né? Ele tem que fazer todo o tratamento, né? Fisioterapia, muito alongamento, enfim, até que o processo diminua a inflamação, né? Então, depois, para falar um pouquinho sobre essas técnicas de tratamento e a fisioterapia, eu vou conversar com a Alice, que está aqui comigo no estúdio. Por enquanto, eu te agradeço, Daniel, obrigado pela sua participação e a sua gentileza aqui com os nossos ouvintes. Eu é que agradeço, uma boa tarde para todos vocês e os ouvintes. Alice, ele estava falando a respeito de tratamento e de formas de se contornar esse tipo de problema. Quando a gente fala nisso, as palmilhas ortopédicas podem ser a solução? As palmilhas sob medida, elas podem sim ser a solução. Por quê? Nos casos onde a gente tem a fasciite plantar, que seria um caso que é mais comum nas mulheres por conta do arco ser mais alto, nós fazemos a correção do centro do pé. A gente dá o suporte do arco plantar, além de promover o alongamento da fáscia plantar. Então, na pé sem dor, a gente tem uma palmilha específica para fasciite plantar, que além de alongar a fáscia plantar, ela vai redistribuir as pressões do pé. E não só sobre esse problema específico, na verdade, na pé sem dor você vai encontrar palmilhas para todo quanto é tipo de problema, não é isso? Com certeza. A gente tem inclusive o depoimento de uma das nossas clientes das pé sem dor, que conta como é que foi o tratamento do seu problema. Comecei em razão da minha profissão, por ser advogada e andar muito calçada, muito de salto alto. Eu acho que aparentemente, mais ou menos com uns 45 anos, eu já sentia muitas dores nos pés. Eu estava um dia que eu estava com muita dor, porque eu tenho neuroma de Morton, estava sentindo muita dor e estava pesquisando alguma coisa que pudesse, possível, que substituísse a cirurgia, pelo menos temporariamente. Já no primeiro dia, ao sair daí, eu já saí com a palmilha dentro do sapato, onde me foi aconselhado usar apenas por 1 hora, umas 2 no máximo. Mas eu não obedeci, usei um pouco mais, porque eu estava na rua, acabei esquecendo, porque senti um alívio. E agora, realmente, eu senti um resultado muito bom a partir da primeira semana, segunda semana, objetivamente. Eu já comecei a sentir que sempre que eu usava a palmilha, eu trabalhava mais tranquila, porque eu esquecia o pé. Hoje eu sinto um alívio muito grande, muito. Isso aí eu posso afirmar.
Essa foi a Sandra Regina, que é advogada e que acabou sendo muito ilustrativa para o que a gente conversou anteriormente, né, Alice? Quando fala, ela disse que ela precisou, por conta do trabalho dela, ela é uma advogada, e por conta do trabalho dela, ela teve que usar muito salto alto, muito sapato apertado e acabou tendo um problema de neuroma de Morton, que também é outro nome complicado, né? Os nomes são complicados. Sim, o neuroma de Morton é uma doença completamente diferente da fascite plantar e do esporão, tá? Porém, é uma pessoa que, no caso da Sandra, que utiliza muito salto alto, muito bico fino, ela acaba projetando o corpo à frente. O neuroma de Morton, ele é uma inflamação, como no caso da fascite plantar. E quando a mulher está no salto alto, ela tem uma tendência a arquear ainda mais o arco plantar. Arqueando o arco plantar, é claro que ela deveria ter um problema na parte da frente do pé. Então, para as pessoas que têm o problema no centro do pé, que seria a fascite, ou o calcanhar, a gente teria a solução com palmilha. Porém, uma palmilha num salto alto, ela não faz nem sentido, porque eu não vou conseguir redistribuir a pressão. Nos casos onde a gente atende advogados, o que a gente pede é que ela diminua a altura do salto. Diminuindo a altura do salto, eu consigo diminuir o impacto e assim, com certeza, o problema vai ser melhorado. Agora, uma coisa que você comentou e me ocorreu. É claro que a gente passa a maior parte do nosso dia no nosso ambiente de trabalho, mas a pessoa que, inevitavelmente, ela não pode diminuir a altura do salto, ela não pode mudar o tipo de sapato por causa de uma condição social. Se ela fizer o uso da palmilha nos momentos, entre aspas, de lazer, ela já tem uma eficácia? Como é que isso funciona? A palmilha ela vai funcionar como um alongamento da fáscia. Então, alongando a fáscia, ela deveria ficar o máximo possível. Porém, se na atividade física dela vai fazer um esporte, vai fazer uma corrida, que também é uma atividade onde ela tem bastante impacto, ela consegue utilizar a palmilha, ela já vai ter o alongamento da fáscia nessa atividade e com isso ela vai reduzir as dores também. Claro que quanto mais utilizar, melhor ela vai se sentir, mas já é um alívio. A gente vai ouvir agora também o depoimento da Denise Leite Fernandes, que também faz uso da palmilha da Pé Sem Dor e conta como é que está sendo o resultado. Em 2012, eu tive um estiramento de ligamentos e me machuquei fazendo exercícios. Fiquei com uma bursite e várias tendinites no quadril e na coxa esquerda. Tratei com fisioterapia e tudo bem. O ano passado, a partir de maio, comecei a ter dor na perna esquerda novamente. E irradiava para baixo, até o pé, de modo que eu nem sabia do que se tratava. Eu fui 3 vezes no ortopedista o ano passado, quando ele não sabia mais o que fazer comigo, porque eu não queria me acostumar com a dor. Ele me disse para ir no Pé Sem Dor. No começo de outubro, eu fui a Pé Sem Dor e comecei a fazer as palmilhas, fui super bem atendida. Foi feito um diagnóstico, realmente havia uma pisada mais pesada do lado esquerdo. E eu fiz as palmilhas para sapatos baixos e a palmilha para tênis, porque eu faço exercício bastante. E aí sim, alcancei o resultado 100%, remissão total da dor, fiquei ótima. A gente ouviu o depoimento da Denise Leite Fernandes. Ela falou uma coisa muito interessante, né? Eu não queria me acostumar com a dor. E é bem isso, a gente não tem que acostumar com a dor, a gente tem que buscar maneiras de solucionar o problema, né? Sim, a Denise foi muito inteligente ao procurar a Pé Sem Dor, porque ela teve possibilidade de fazer uma avaliação completa dos pés dela e através dessa avaliação completa nós identificamos quais foram as regiões de maior e menor pressão do pé dela e com a palmilha a gente conseguiu fazer com que a Denise voltasse ao seu dia a dia sem dor nenhuma, né? Alice, uma coisa importante que eu quero que você me fale rapidamente, que a gente está encerrando o programa, formas de prevenção. O ideal é, além da pessoa utilizar as palmilhas para poder melhorar das dores e também prevenir os problemas, porque a palmilha ela vai reequilibrar os pontos de pressão do pé, a pessoa pode fazer um alongamento. Como que seria o alongamento da fáscia plantar? Seria trazer os dedos na direção do corpo e com uma faixa elástica posicionada na região dos metatarsos.
ela pode fazer isso de 1 a 2 vezes no dia, sendo ideal bem na hora que ela acorda, porque as dores da fascite plantar, elas são características. Ela é uma dor que a pessoa acorda de manhã, coloca o pé no chão e ela começa a sentir essa dor. Então, o ideal é que o alongamento seja feito de manhã. É isso aí, Alice. Eu quero agradecer a sua presença. A Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor, esteve conosco aqui durante todo o programa. Agradecer também a participação por telefone do Dr. Ricardo Narras, que é ortopedista do Hospital 9 de Julho, e o Daniel Guzmão, que é preparador físico e também esteve aqui conosco, esclarecendo algumas questões a respeito de impacto. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, aqui pela Rádio Trianon AM 740. E a reprise acontece todas as quintas, às 4 horas da tarde também. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 11 3373 8180 ou através do nosso site pessemdor.com.br. Se for mais fácil, você também pode mandar um e-mail para a gente. É atendimento@psdbrasil.com.br. Semana que vem, na terça-feira, às 4 da tarde, a gente tem mais um encontro marcado para falar sobre saúde dos pés. Até lá!